Olá, vamos iniciar propriamente o nosso curso falando de cinemática. Vamos fazer uma apresentação em cinemática em uma dimensão, fazer uma revisão de álgebra vetorial, algumas operações fundamentais e depois apresentar a cinemática em 2 e 3 dimensões, né? O que é a cinemática? A cinemática ela procura descrever o movimento de um corpo sem preocupar com a causa. Então nós queremos saber tempo, posição, velocidade e aceleração desse corpo. Então nós não estamos muito interessados em como que esse corpo iniciou o movimento, certo? A ferramenta principal para o entendimento da cinemática é a álgebra vetorial. Por quê? Porque deslocamento, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais. E trabalhando com vetor, isso facilita muito a nossa vida no entendimento do deslocamento, né? Então vamos definir vetor, que eu acredito que todos já viram no curso de GA, de Geometria Analítica, né? Um pouco também no curso de cálculo, mas vamos definir alguns pontos importantes que será utilizado aqui na física. Então o que são vetores? São grandezas físicas que são representadas por módulo, que é o tamanho do seu vetor, a direção, a linha na qual ele está se movendo, e o sentido, que é do ponto inicial até o ponto final, né? Vocês já sabem que na física as grandezas são divididas em grandezas escalares e vetoriais. As escalares elas só têm um número e a unidade, por exemplo 1 quilo ou 1 metro, e os vetores que eu já acabei de falar, tá? O vetor posição é um vetor mais simples, é fácil de ser representado, tá? Ele vai da sua origem até o ponto P, que é o ponto que nos interessa, certo? Então, um vetor ele vai ter um módulo, que seria a dimensão, ele está apontado a direção dele da origem até o ponto P, da linha que passa da origem ao ponto P, e o sentido da origem para o ponto P. Temos algumas operações básicas, né? Os vetores eles podem ser somados, A mais B é igual a B mais A. Você tem operações de multiplicação, que são operação produto escalar, em que o resultado vai ser um escalar, não mais um vetor, e um produto vetorial, em que o resultado é um vetor, certo? Os vetores eles podem ser separado em suas componentes, né? Por exemplo, nesse caso, nós temos um vetor V, ele é decomposto na sua componente Vx e Vy. Então, nosso vetor V é uma soma vetorial, é um vetor Vx mais um vetor Vy. Se eu for separar em componentes, né, vamos lembrar lá de projeção de vetores, o vetor Vx ele vai ser igual a V cosseno θ e Vy igual a V seno θ. Uma forma alternativa de representar vetores, que é o que vamos usar na maior parte do tempo, é utilizar a notação com vetores unitários, né? Onde os vetores unitários I, J, K, eles indicam as direções x, y, z. Né? No nosso exemplo aí, o vetor V ele pode ser representado como o módulo do vetor x, vezes I, que está indicando qual o sentido desse vetor, mais Vy vezes J, que indica apontado na direção Y. Bem, relembrando essa parte de vetor, nós podemos partir para cinemática. O que é cinemática? Como eu falei anteriormente, é a descrição do movimento sem preocupar com a causa do movimento, ou seja, pretendemos saber com os dados de posição, tempo, velocidade, aceleração de uma partícula, nós só podemos descrever como ela estava um tempo no passado e como ela vai estar no futuro, certo? Então, não estamos preocupados com a causa. Vamos inicialmente descrever isso em uma dimensão, em seguida expandir para uma descrição em 2 e 3 dimensões. Então, toda descrição, toda de movimento, ela parte de uma posição. Então, devemos ser capazes de definir uma posição. Como naquele exemplo de vetores, nós vamos definir a origem do eixo ordenado como sendo a nossa origem, tá? Isso a gente parte de um princípio para facilitar o nosso trabalho, mas nem sempre a origem é o ponto inicial do nosso vetor, mas vamos começar por ele. Então, a posição é definida em função de uma origem.
O vetor deslocamento, ele é dado em função posição final menos posição inicial. Então, um vetor deslocamento, ele é um vetor que vai da posição inicial até a posição final. O módulo é a distância, ou seja, x2 menos x1. E o sentido está apontando da origem do vetor até o final do seu vetor. Certo? Então, se nós temos um deslocamento, a gente pode definir, calcular a distância. Então, o deslocamento total, ele depende somente de posição inicial e posição final. Então, ele depende do caminho que nós adotamos durante o percurso. E nós não temos que prestar atenção porque não podemos confundir deslocamento com distância total percorrida. Se você olhar o nosso exemplo, nós temos um avião que está indo de oeste para leste. Esse avião chega no leste e retorna até o ponto W, que está meio caminho de leste a oeste. Qual seria a distância percorrida pelo avião e qual o deslocamento? A distância seria a distância entre o ponto A e o ponto E, que é aproximadamente 500 km. Depois ele percorreu mais 300 km, então a distância total 800 km. Como o vetor deslocamento ele só depende de posição inicial e posição final, então 500 km menos 300 km, o deslocamento total dele foi 200 km. Então, eu posso representar esse deslocamento em um gráfico, posição por tempo, e aí eu posso determinar uma segunda propriedade, que é a velocidade. Então, nossa velocidade média é definida como o deslocamento dividido pelo tempo, certo? Isso nos dá a velocidade média, ou seja, ΔX, ΔT. E isso vai nos mostrar uma segunda coisa. Como a velocidade ela é um vetor, ela vai apresentar um sinal. O sinal é indicativo do sentido em que o seu corpo está se movendo. Então, se a minha velocidade média for maior do que zero, significa que nosso objeto está se deslocando no sentido positivo do eixo x. Se Vmx for menor que zero, o objeto se desloca no sentido negativo do eixo x. Então, no nosso gráfico x por tempo, o que seria a inclinação da curva? Ela vai nos dar a velocidade média, né? Ou seja, a velocidade média durante todo o percurso. Na maioria das vezes não queremos saber a velocidade média, mas a velocidade em um determinado instante. Então, o que seria a velocidade instantânea? A velocidade instantânea seria o limite de ΔX sobre ΔT, quando o nosso ΔT tende para zero, ou seja, quando o nosso tempo, a gente tende a pegar o menor intervalo de tempo possível, e isso vai ser um dx dt. Como vocês já viram o cálculo, vocês sabem que dx dt é a derivada da nossa função velocidade no tempo. E o que é a derivada de uma função? É a tangente da curva naquele ponto. Então, no gráfico posição por tempo, a velocidade instantânea é a tangente da curva no ponto que nós estamos considerando. Podemos fazer a mesma coisa para determinar a aceleração. Então, a aceleração média, a variação da velocidade por tempo, e a aceleração instantânea, a derivada da velocidade por tempo. Ou, se eu tiver uma função de posição, a aceleração seria a derivada segunda da velocidade em relação ao tempo. A mesma coisa com os gráficos. Num gráfico de V por T, a inclinação da curva vai me dar a velocidade média e a derivada no meu ponto de interesse vai me dar a aceleração instantânea naquele ponto. Tá? A partir dessas equações, nós conseguimos demonstrar essas quatro equações que vocês estão vendo no slide. Posição, x igual a x0 mais v0xt mais meio de axt2. A velocidade, num ponto qualquer, é igual à velocidade inicial mais ax vezes t. Vx ao quadrado é igual a v0x ao quadrado mais 2ax ΔX, também conhecida como equação de Torricelli, e a velocidade média. Convido vocês a dar uma olhada na apostila e tentar demonstrar essas quatro equações. Vale lembrar novamente, o sinal da velocidade e da aceleração ele é ajustado. Então, se a nossa velocidade for negativa, eu vou mudar o sinal da velocidade. Se o nosso corpo estiver sendo freado, significa que a aceleração é negativa. Então, o sinal da aceleração é negativa. Prestem atenção
durante a resolução dos problemas. Um exemplo de queda livre, de movimento com aceleração constante, que é o que tratamos até agora, seria o movimento de queda livre. Então, imagina, eu jogo uma bola para cima, vou acompanhar o movimento dela de subida e descida. O tempo todo em que ela está subindo, o que está acontecendo? Aceleração apontada para baixo, né? Só que aí, o que vai acontecer? No instante que ela está subindo, vetor velocidade e aceleração, velocidade está apontado para cima, aceleração para baixo. Então a aceleração está freando a minha bola, ela vai diminuindo a velocidade, chega no ponto máximo, onde ela para e começa a cair. Então, nesse instante, o módulo da velocidade aumenta, só que o sinal da velocidade inverte. Inverte por quê? Porque ela estava indo no sentido positivo do eixo Y, começa a ir no sentido negativo do eixo Y. Tá? Um exemplo que a gente pode ver é de queda livre, pode resolver o problema. Então, está apresentado aí na tela, certo? Então, imagina que você tem um corpo lançado com uma velocidade de 4 metros para cima. Qual a velocidade ao atingir o solo? Ele não é lançado para cima, desculpe, abandonado a 4 metros. Então, qual que seria a velocidade? Nós sabemos o ΔY, que é o y menos y0. Ele foi abandonado, então velocidade inicial a zero. Fazendo a álgebra na equação, vamos ter que ter 2h sobre A, então ter 0,9 segundo. E a velocidade eu posso aplicar direto, Vy igual a velocidade inicial mais AT, de novo. V0y igual a zero, então A vezes T. Bem, nós falamos do movimento em uma dimensão, mas a maior parte dos movimentos que nós conhecemos, eles ocorrem num espaço de 3 dimensões. Então, o que muda? Do ponto de vista conceitual, não muda exatamente nada. Tá? A gente vai tratar exatamente a mesma coisa. Só que agora eu tenho que descrever o movimento no espaço. E aí vem o interesse em a gente trabalhar com vetores, né? Porque quando eu trabalho com vetores, eu posso tratar de forma independente o movimento ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Isso facilita muito o nosso entendimento do processo todo. Tá? Então, vamos seguir o mesmo raciocínio que nós fizemos para movimento em uma dimensão. Definir posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Então, o vetor deslocamento agora ele é um vetor no espaço, né, um xi mais yj mais ek. Tá? Então, prestar atenção que agora ele vai estar sendo definido no espaço. Os vetores ijk, como eu falei anteriormente, são os vetores unitários, eles indicam a direção x, direção y e a direção z. E a mesma coisa com o vetor deslocamento. Então, ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. Tá? Como pode ser visto na figura ao lado. O vetor velocidade ele vai ser representado da mesma forma, com função de todas as suas componentes. A velocidade média, posição final menos posição inicial. E a velocidade, a derivada da posição em relação ao tempo. Mesma coisa para a aceleração, certo? Aceleração igual a dv dt e a aceleração média ΔV ΔT. Aqui vamos apresentar um exercício. Tá? Um caso comum de tratamento de movimento em 2 dimensões é o lançamento de um projétil. Tá? Eu vou usar ele como exemplo porque ele facilita o entendimento do processo de movimento em 2 dimensões. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo devemos lembrar sempre que a utilização de vetores ele introduz a vantagem, que é a realização de problemas de cinemática. Por quê? Porque eu trato o movimento ao longo do eixo X, independente do movimento ao longo do eixo Y, certo? Então, quando eu tenho um lançamento de projétil, o corpo ele sofre uma aceleração ao longo do eixo Y, então eu não preciso preocupar com a aceleração ao longo do eixo X, a menos que eu te diga que o objeto tem um motor, né, que introduz essa aceleração, mas lançamento de projétil geralmente não tem. E então, o movimento ao longo do eixo X ele é um movimento com velocidade constante e eu preocupo com a aceleração somente ao longo do eixo Y. A figura ela mostra o lançamento do projétil, então inicialmente nosso corpo é lançado com uma velocidade V0,
um ângulo alfa, então ele vai ter um V0x e um V0y. À medida que o corpo está subindo, o que vai acontecendo com o vetor velocidade? Ele vai diminuindo até chegar no ponto máximo em que o vetor velocidade Vy ele se torna zero, e aí a aceleração começa a atuar novamente, né? Aí vai aumentando até que quando ele volta na mesma posição, se o lançamento não for muito alto, de forma que a gente possa desprezar o atrito com ar, ele voltaria na mesma posição com a mesma velocidade Vy. Ao longo do eixo x, o vetor Vox ele é praticamente constante ao longo de todo o percurso, certo? E aí como que eu resolveria isso? Primeiro, como que eu vou interpretar? Então, tratar deslocamento ao longo do eixo x e y como independentes. A aceleração ela só vai afetar o movimento ao longo do eixo y. E Vx é constante ao longo de todo o percurso. Então, como que eu vou analisar o movimento em Vy? Se eu sei, por exemplo, somente a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Então, como vamos interpretar tal movimento? Vamos tratar o deslocamento x e y como sendo independentes. A aceleração da gravidade ela só vai afetar o meu movimento ao longo do eixo y, e o Vx ele é constante ao longo de todo o percurso. Isso facilita um pouco a nossa vida, porque o que eu tenho de informação inicial? Inicialmente eu tenho somente a velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Mas eu tenho uma segunda informação. Por quê? Porque eu sei que no processo de lançamento, o meu objeto ele vai até uma determinada altura y, certo? Onde a velocidade dele vai se anular e ele começa a cair. Então, no movimento de subida, a aceleração da gravidade está reduzindo a velocidade, tá? Até que a velocidade em y seja zero. A partir daquele momento, ele acelera. Então, no processo de subida, eu vou ter um Vy positivo, passou pelo máximo, o meu Vy é negativo. Então, nós temos a equação Vy² igual a V0y² menos 2g delta y. Observe que eu mudei o sinal, por quê? Porque a gravidade está apontada no sentido negativo do eixo y. No momento que ele chega no ponto mais alto, o nosso Vy ele vai ser zero, que é o momento que tem inversão do sentido do y. Então, o nosso ΔY, que é a altura máxima, V0y² sobre 2g. Tá? O que seria meu V0y? Faço a decomposição. V0y vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Tá? O tempo do percurso é o dobro de tempo de subida do objeto, ou seja, ele vai sair de uma posição, ele chega no máximo e volta. Então, o tempo que ele gasta para chegar no máximo é metade do tempo total. Então, eu posso determinar o tempo total, que é o V0y sobre g, multiplico por 2, eu tenho o tempo do percurso. E aí, qual que seria o alcance, ou seja, a distância máxima percorrida pelo objeto? Vai ser 2V0x vezes t. Nosso V0x é constante ao longo de todo o caminho. Deixo esses exercícios para vocês resolverem, certo? E vamos discutir eles no fórum de discussão de cinemática. Bem, o exercício 2, ele fala o seguinte: a posição de uma partícula que se move no espaço é dada pela equação R de t, né, igual a AT2I mais BT3J mais CT4K, sendo A 2,5 milímetro por segundo ao quadrado, B 3,0 milímetros por segundo ao cubo, só dar uma corrigida aqui, por segundo ao cubo, e C 1,0
milímetro por segundo a quarta, tá? Então, nós podemos escrever essa equação, já colocando os valores, né? R de t igual 2,5 T2 I mais 3,0 T3 J mais 1,0 T4K. Nós podemos omitir a unidade, tá? Mas a unidade aqui, como é posição e as constantes estão sendo dadas em milímetro, então isso daqui é milímetro. Então, na letra A ele pergunta, determine o vetor velocidade dessa partícula. O que é vetor velocidade? Velocidade é definida como a derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, voltando lá no cálculo 1 de vocês, né? Lembrando que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, então eu posso derivar termo a termo, e aí eu obtenho o vetor velocidade. Então a derivada de 2,5 T2 vai ser desce o 2, 5,0 T na direção I, mais T3 a derivada vai ficar 3T2 vezes 3, 9T2J mais 4T3K. Certo? A unidade de velocidade, milímetros por segundo. Na letra B, ele pede para determinar a aceleração. Então, mesma coisa, a aceleração em função do tempo é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, eu vou ter 5,0i mais 18T2J mais 12T2K. Unidade de aceleração, milímetros por segundo ao quadrado. Isso é a letra B. Na letra C, ele pede a velocidade média. Então, o que é a velocidade média? A velocidade média, ela é velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Ele quer entre os tempos t igual a 2 segundos e t igual a 0 segundo. Então a velocidade final ela vai ser por tempo 2 segundos. Substituo na nossa equação. Então 5 vezes 2, 10 i mais 2 ao quadrado, 4 vezes 9, 36 J, 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32 K, menos a velocidade inicial, ou seja, no instante 0, então vai ser 0i menos 0j menos 0k, isso tudo dividido por 2. Então, nossa velocidade média final vai ser 5i mais 18j mais 16k, certo? Lembrar da unidade, metro por segundo. Então terminamos o primeiro exercício, vamos continuar com a matéria. O exercício 3, eles são 3 problemas, né? Então, slide 1. O primeiro deles, ele fala o seguinte: você tem um porta-aviões
né, a pista de um porta-avião ela não é grande o suficiente para que um avião possa partir do repouso e levantar voo. Então o que acontece? Ele tem que ser catapultado para fora da pista. E aí a pergunta é, sabendo que a distância da pista, o comprimento da pista é igual a 90 metros e que o avião ele precisa sair numa velocidade de 270 km por hora, ele quer saber qual é a aceleração que você precisa imprimir a esse avião, tá? A posição foi dada em metros, a velocidade em quilômetros por hora e ele quer uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então precisamos fazer uma transformada de variável, deixar tudo com a mesma unidade. Então vamos lembrar que 270 km é 270 vezes 1000 metros. Uma hora é igual a 60 minutos vezes 60 segundos. 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Corta. O resultado aqui vai dar 75 metros por segundo. Então, como que nós vamos determinar a velocidade? A velocidade não, a aceleração, certo? Então, nós sabemos que velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta d, certo? Então velocidade inicial ao quadrado é zero, porque ele parte do repouso. Então nossa aceleração vai ser igual a velocidade final ao quadrado sobre 2 delta d, ou 75 ao quadrado sobre 2 vezes 90. Isso dá 31,25 metros por segundo ao quadrado. Qual o tempo que ele gasta para atingir essa velocidade? Então nós já temos a aceleração, então podemos partir de que a velocidade final é a velocidade inicial mais AT. Nossa velocidade inicial é zero, então nosso tempo é igual a 75 metros por segundo ou 2,4 segundos, certo? Então aí com os dados fornecidos conseguimos determinar a aceleração e o tempo gasto. Bem, agora vamos ver um movimento ao longo do eixo Y. Tá? O problema 2 ele fala o seguinte: se uma pulga pode dar um salto e atingir uma altura de 0,44 metros, qual seria a sua velocidade inicial ao sair do solo? Durante quanto tempo ela permanece no ar? Então, quais os dados que nós temos? Nós temos a altura, ou seja, o delta y. Nós temos o g, que é 9,8. Lembra que o g está apontado para baixo, então ele é negativo nesse caso, então vai ser menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí vamos determinar agora a velocidade inicial ao sair do solo. Então, o que nós temos? Velocidade final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g delta y. A velocidade final ela vai ser zero. Por que ela é zero?
porque a pulga sai do chão, ela vai subindo, à medida que ela está subindo, ela está sendo freada pela força da gravidade, até o ponto que a velocidade é zero e ela volta a cair. Então nossa velocidade final é zero. Posso cortar aqui. O V0 ao quadrado menos 2G delta Y. O G é menos 9,8, então menos com menos fica mais. E aí o nosso V0 é igual a raiz 2G delta Y, que você substituindo os valores, vocês vão encontrar 2,94 metros por segundo. Certo? Na letra B, ele quer saber quanto tempo ela permanece no ar. O que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar que a pulga, ela salta, ela vai chegar no ponto máximo e aí começa a cair, certo? Esse é o nosso delta Y. Então ela vai ter um tempo de subida mais um tempo de queda. Os dois tempos são iguais. Então o tempo total é 2t. Então nós temos que a velocidade final é a velocidade inicial mais gt, ou seja, t menos v0 sobre g. O nosso g é negativo, certo? Então substituindo os valores vai ficar sobre 9,8 0,30 segundos. Isso foi a letra B, certo? E agora, só para refrescar, vamos ver um problema com duas dimensões. Então no problema 3 é um problema relativamente simples. Imagina que nós temos um penhasco, certo? Um sujeito maluco que quer pular lá de cima numa motocicleta. Certo? Então ela vai ter um V0x, ela tem uma velocidade inicial na horizontal. Essa velocidade inicial é de 9 metros por segundo. Enquanto ele não sai do penhasco, ele só tem a velocidade em x. A partir do momento que ele sai, ele passa a ter uma componente ao longo do eixo y. Então, o seu V0y vai ser igual a 0. E aí eles perguntam, acha a posição do motociclista, a distância da borda do penhasco e a velocidade depois de 0,5 segundos, certo? Então, o que nós precisamos determinar? Precisamos determinar o vetor posição após 0,5 segundos. Então, eu vou ter meu eixo x, eixo y, e ele vai ter um ângulo de queda aqui. Esse seria meu vetor r de 0,5. Então o que é meu vetor r? Meu vetor r de t é um x de t i mais y de t j. O x é fácil de determinar, né, porque o nosso x de 0,5 vai ser 0,5 segundo vezes 9 metros por segundo, 4,5 metros. E o y de 0,5 é v0y vezes t menos meio de gt2. A velocidade inicial é 0, certo?
E a nossa aceleração, o negativo, é porque ele está no movimento de queda. Então, substituindo os valores, isso vai ficar menos 1,225 metros. Tá? Então, nosso R de T, ele é um 4,5 I menos 1,225 J metros. Se eu quiser o vetor, o módulo do vetor, então meu R vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4,66 metros. Mas aí eu preciso também fornecer qual que é o ângulo. Então eu posso determinar aqui y, x. Então tangente de θ vai ser y sobre x e θ é igual ao arco tangente de y sobre x, que vocês fazendo a conta vai dar menos 15,2 graus, certo? O que significa o menos? O menos simplesmente indica que ele está abaixo da horizontal, ou seja, do ponto que ele foi lançado. Então, essa é a nossa letra A. Na letra B, ele quer a velocidade. Então, é tranquilo, porque como Vx é constante, Vx é igual a V0x, que é 9,0 metros por segundo. O Vy vai ser igual a V0y menos GT. V0y é 0 e aqui vai dar menos 4,9 metros por segundo. Então o nosso V de T 9,0i menos 4,9 J metros por segundo. Então eu acho que já deu para ter uma ideia boa de como trabalhar com movimento em uma, duas dimensões, certo? Façam a lista, qualquer dúvida pode questionar no fórum, eu ou os tutores, tá? Vamos estar à disposição para tirar quaisquer outras dúvidas, mas não deixem de ler a apostila antes de resolver os exercícios. Até logo, por favor, consultem as apostilas, dê uma lida no material e resolvam as listas que estão no site.